Na cidade de Chipre, por volta de 300 a.C., residia um próspero comerciante chamado Zeno. Durante uma viagem de Fenícia a Pireu, seu barco naufragou, levando consigo toda a sua carga. Devido a esse único evento, uma situação totalmente fora do controle de Zeno ou de qualquer outra pessoa, esse homem muito rico subitamente tornou-se pobre em um instante. Imagine-se sendo Zeno. Como você reagiria ao ver todo o trabalho de sua vida indo por água abaixo? Qual seria a reação adequada? Ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode se desdobrar em mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo ele, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar sobre o leite derramado, ou neste caso, sobre os bens afogados, Zeno concentrou-se em manter sua compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu predicamento. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se entregar a extremos emocionais, passando por acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas desapaixonadas, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são tão impactantes quanto. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas a partir de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Desde que os estoicos se reuniram, discutiram e ensinaram filosofia em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa, e assim não fazia sentido para eles esconderem esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, qualquer pessoa, do escravo ao imperador, podia aprender e tornar-se um estoico, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, cujo nome significa adquirido porque ele já foi escravo, Sêneca, que era um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já viveram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres por causa de sua diversidade. Esse era o tipo de unidade e coesão que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não podiam seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, o professor de Epicteto, certa vez disse: "Não são apenas os homens que possuem ardor e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se deleitam não menos do que os homens com ações nobres e justas, e rejeitam o oposto de tais ações. Se é assim, por que seria apropriado para os homens buscarem e examinarem como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não as mulheres?" Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e tornarem-se estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como um modo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins nos acontecem. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas nos acontecem. A chuva é algo bom.
Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura nos pega desprevenidos sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o tempo. Embora seja chato, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior cenário e fique contente sabendo que poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Esse exercício ajuda você a entender que, não importa o quão difícil fique, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, indiretamente preparamos nossa mente para futuras desventuras. Com o estado atual do mundo, onde a publicidade é constantemente empurrada goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, parecer de uma certa maneira, ou ganhar uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é importante agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos sendo ensinados em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se fizermos isso, poderíamos estar inconscientemente estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, nos deixando ultimamente desapontados e insatisfeitos. Isso não é uma maneira de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em nos melhorar, por nós mesmos. Devemos fazer coisas, por nós mesmos, e apenas por esse motivo. Anexar qualquer esperança externa ou anexos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastar todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa, ou até mesmo começar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas por seu valor externo e não por seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem sempre falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais arrasam cidades inteiras, e as taxas de divórcio sobem cada vez mais a cada ano. Mas mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos reserve. Porque, independentemente do que queremos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas e não estão sob meu controle, e quais dizem respeito às escolhas que realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Esforçar-se para alcançar metas é uma boa característica, mas desmoronar quando essas coisas não seguem o seu caminho é, do ponto de vista dos estoicos, inútil. Fazer vídeos no YouTube é bem mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você deve formar sua ideia, o que leva a uma eternidade, depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, fazer o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, fazer a miniatura,
o título e tudo mais antes de fazer o upload. Tudo até o ponto em que você clica em enviar depende de você. No entanto, uma vez que você clica no botão de envio, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações, inscritos ou seguidores têm, métricas das quais, na maior parte, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca nele, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa se desvincular das algemas sociais que você essencialmente colocou em si mesmo. Pense em uma pessoa que vem trabalhando duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção, então ele se aproxima de seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não lhe concede a promoção, e ele volta para casa pensando que deve ser ruim em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado com raiva, alguém mais qualificado poderia ter sido melhor naquele momento, ou talvez a empresa estivesse simplesmente perdendo dinheiro e não pudesse pagar. Ele não sabe a razão, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas é confortado pelo fato de poder viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo, e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e, em seguida, ter o que é suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Instrui que ninguém deve fazer mal a outro porque todos nascemos um para o outro, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e assim, muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tivessem algo a ver com o apartheid ou sua prisão, mas é claro que ele não o fez. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir as cabeças dos culpados, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto: relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além de seu controle, e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de avançar e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional emotiva e a logoterapia. A TCRE ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica, e quando perceber que muitos deles são infundados, você pode substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados pelo propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, porém,
Isso é mais fácil dizer do que fazer. É um processo, assim como tudo mais. Temos que reprogramar nossa forma de pensar. Fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar o autovalor. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nos afogarmos, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim.